começar pela sua coluna. Eu Ora, gostei muito da sua coluna. Coloca pra gente na tela aí, bem bonitona, A Queda, As Últimas Horas de Lira. Escreve aí o nosso queridíssimo Reinaldo Azevedo. Ele até colocou um filme aí, desce um pouquinho. e o Bruno Ganz aí, maravilhoso ator, Muito bom. espetacular. Vai Espetacular lá, no filme A Reinaldo, Queda. solta a coluna ao vivo. O negócio é o seguinte, é claro, eu aviso logo de cara que é uma certa ironia, eu apelo ao filme A Queda, né, do Oliver Hirschbiegel, né, é, que trata das últimas horas do Hitler. E até aviso, eu não estou associando o Lira ao Hitler, né? É, seja nas suas coisas abjetas, né? Nas abjeções daquele criminoso, psicopata e genocida, seja no tamanho, né? Que, infelizmente, aquele canalha alçou. Então, é claro que não é isso, né? Mas eu me refiro, sim, eu apelei ao filme porque é a hora em que alguém muito poderoso constata que, ali no caso do filme, que já era, né? Por isso que eu falo A Queda, As Últimas Horas de Hitler. O filme originalmente é só A Queda, né? As Últimas Horas de Hitler é um título que foi dado aqui no Brasil para tratar, afinal de contas, informar de qual é a natureza do filme, que só A Queda não diz. Veja só, aquele discurso do Lira, de segunda-feira, aquele discurso furioso, muito furioso, não é o discurso de alguém que está feliz no poder e que acha que está sólido no poder. É o discurso de alguém que está com medo. E quem está com medo ameaça. Em política, quem não tem medo é sóbrio, é liano, é suave. Quem vive apavorado pelo risco de perder o poder é agressivo, é truculento, intimida as pessoas. Oi, Jair Bolsonaro, por exemplo, falando com você durante 4 anos. Era o medo de perder o poder que ele acabou perdendo. E acabou perdendo em razão, inclusive, dessa escolha que fez o único presidente não reeleito. No caso de Lira, ele necessariamente vai perder o poder. Eu até brinquei ontem da coisa, joguei uma caneta para o alto e disse: bom, todo objeto que você joga para o alto, ele atinge uma altura máxima e depois é atraído para o chão pela lei da gravidade. E existe uma lei da gravidade política. Ele vai ser substituído na presidência da Câmara, ele não pode concorrer de novo. O mundo político já se prepara. Quem será o próximo? Ele quer fazer o seu candidato, o Elmar Nascimento. Mas há outros que começam a brotar no próprio Centrão. Não será um progressista, não será um cara de esquerda, porque não passa, de jeito nenhum, mas pode ser alguém saído, oriundo do Centrão, com o apoio dos progressistas, o apoio velado do presidente Lula, na verdade o Lira quer o apoio desde já, ele quer a garantia desde já que o Lula vai ficar com o candidato dele, porque ele pretende, então, conduzir o próximo presidente da Câmara, que fique sob a sua sombra. Agora, é um cargo muito poderoso, a presidência da Câmara é muito poderosa, né? Em muitos aspectos, é o cargo mais poderoso do Brasil. Qualquer um que assuma, ainda que venha ganhar o Elmar Nascimento, que é o candidato dele, né, do União Brasil da Bahia, De Gaulle disse: o primeiro dever do estadista é a traição. Atribui-se a De Gaulle. É, claro que depois a pessoa começa a ter seu próprio espaço de atuação. O que nós temos aí é um Lira rosnando seus últimos momentos de glória absoluta, porque nunca mais ele vai ser Lira. Olha que coisa triste para ele. Isso para alguém com o ego dele, para alguém tão focado no poder, basta a gente olhar para ele. Às vezes a gente precisa ser profundo bastante para acreditar na primeira impressão. Basta olhar para ele para ver que ele não tem um momento de paz, ele não relaxa, ele está tenso o tempo todo, ele está com os dentes trincados o tempo todo, ele está sempre, ele não olha no olho do interlocutor, ele está sempre olhando através
do interlocutor, porque ele está pensando qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima jogada. E ele está vivendo os últimos dias de glória, ainda há um ano, mas já tem. Os pré-candidatos a presidente da Câmara já estão jantando, já estão batendo papo. Então é muito triste, porque presidente da República não vai ser. Ele não tem voto para isso, tem popularidade para isso. Nos rankings que saem por aí, é um dos políticos mais odiados do Brasil. Talvez senador por Alagoas. Sendo senador, o mandarinato que ele mantém na Câmara, lá no Senado, ele não vai manter porque é diferente. As coisas lá são de outra natureza. Então ele vive esse pavor da irrelevância. Isso do ponto de vista subjetivo, mas há a questão objetiva também. Esse modelo que ele erigiu, ajudou a construir, de gestão do orçamento, isso não vai mais se sustentar. Chegou ao colapso. O Lira está lutando para ter quase 25%, 23,8% do que sobra do dinheiro do orçamento. São 222 bilhões, ele quer 53 bilhões em emendas. 23,8%, isso é uma aberração. Já não se sustenta mais, começou a ser contraproducente. Mesmo aqueles que sustentam as posições do Lira, porque o Lira não pensem que o Lira não tem. Só um minutinho, esse som está chegando aqui. Não pensem. Tá, bastidores. Não pense que o Lira não tem quem o sustente. Não estou falando sustento financeiramente, se é ou não, não sei. É claro que ele tem apoios no empresariado, ele transita muito bem, sem dúvida. Mas ele está virando o representante de um troço que agora engripou, não funciona mais. Porque o piti dele lá na Câmara, o chilique dele, então, ele estava bravo com o veto dos 5,6 bilhões de emendas que o Lula aplicou, e mesmo assim é inacreditável, eles vão ficar com 47 bilhões, 21,8% do dinheiro livre, né? Continua a ser uma aberração, mas também algumas desonerações que estão aí, programas de incentivo, como aquele para a área de eventos, que a Fazenda tem evidências ali de que virou uma fonte, inclusive, de lavagem de dinheiro. Então, que sistema é esse que esse senhor representa, que com uma mão tira a receita, as desonerações famosas, tira a receita, e com a outra toma quase 25% do que sobra de dinheiro livre. Assim não funciona. Mesmo os tubarões que o sustentam estão chegando à conclusão de que assim não funciona, esse troço tem de mudar. Ou então muda o regime. Então ele é uma figura, o Lira, vocês podem achar que o Lira está vivo e muito poderoso, mas ele já era. Ele é uma figura do passado, de um passado trágico, de quando havia um presidente que não queria governar, queria pregar golpe de Estado, então deixava a tarefa do governo para o presidente da Câmara. Só que tem um governo aí. Eu afirmo numa coluna hoje de manhã na Band News FM, no Band News TV, existem movimentos sutis das placas tectônicas da política brasileira aos quais a gente precisa ficar atento. Talvez a gente vá falar, onde estava o Lula ontem? Onde estava o Lula no fim de semana passado? Para onde vai o Lula daqui a pouco? Com quem ele está conversando? Então, quando a gente olha para o movimento das coisas, a gente vê que algo acontece, e esse algo que acontece, de algum modo, vai ter de se espelhar na Câmara também, mesmo que ganhe o Omar Nascimento. Mesmo que ganhe o Omar Nascimento, esse Congresso vai ter de dizer: nós vamos manter um sistema que é ingovernável. As elites brasileiras vão ter que falar: nós vamos ter que manter um governo que... esses editoriais ultra-reacionários que nós estamos vendo se espalhando pela imprensa, por enquanto se voltam contra o Lula. Daqui a pouco vão ter que ver, bom, como é que se faz a gestão do orçamento no Brasil? Porque eu já vi aqui e ali gente reclamando que o Lula, da isenção do imposto de renda até 2 salários, né? Que aumentou a faixa, aumentou o valor da isenção.
E o Lula disse que ia levar até 5 mil. Aí, claro, vem o preocupado com as contas públicas. Oh, não há dinheiro para isso. Puxa vida, poderia ser duro assim também quando se trata de desonerações. Mas aí não. Então o sistema não está funcionando. Engripou. O Lira representa isso. E aquele ódio que ele vazou ali é o ódio de quem não quer negociar. E aí, repetindo Ivan Lessa, né? Ivan Lessa tem uma expressão, tinha, porque ele já morreu, mas a expressão assim, encostando bem o ouvido ao coração de alguém, a gente ouve coisas. Encostando bem o ouvido ao coração da Câmara, a quantidade de aliado do Lira que está dizendo, aspas, ele exagerou, é enorme. Tem hora que o cara exagera. Ouve demais a própria voz. Se encanta com o poder. Não encontra uma reserva, como escrevo no texto, de estoicismo, de calma, de frieza, de tranquilidade da alma, inclusive para exercer o poder. Tem de ser sempre como um tirano, ainda que entre os seus ali, um tirano popular, porque garantiu dinheiro de emenda para todo mundo com esse modelo. Só que o modelo se esgotou, não se sustenta mais. Porque daqui a pouco, longe de mim querer dar dica, ensinar, né? Até parece que eu vou ensinar o presidente Lula que está no terceiro mandato, não é isso. Mas acho que tem que começar a ter conversas francas mesmo sobre orçamento, sentar e dizer assim, olha aqui, o dinheiro é assim, é isso que tem, a gente dá tanto para isso aqui, tanto para isso aqui, tanto para isso aqui. E aí falam que eu tenho de cortar, mas eu vou cortar de onde? O que querem que eu corte aqui? Saúde? Educação? Previdência? Como é que eu corto previdência? O Congresso vai topar? Ou vocês vão ficar brigando comigo toda vez que eu reajusto o salário mínimo? Não é? Então, é preciso voltar os olhos para aquilo que realmente é sério e compromete a governabilidade, né? Quanto ao Lira, é isso, ele representa individualmente, ele vive um momento que ele atingiu o topo e agora começou o caminho da queda, né? Começou. Vai ser mais lento que uma bola que vai para o chão, mas começou. Ele visivelmente não se conforma com isso, né? E está tentando manter a relevância desesperadamente. E do ponto de vista, digamos, histórico, né, do modelo, é um troço que está em colapso. Não tem dúvida. Parou de funcionar e não vai funcionar. Daí, então, as últimas horas de Lira, é claro, uma certa ironia nisso. Infelizmente, ainda tem muitas horas pela frente, né? Mas que começou, começou, né? Não tenho dúvida. Tá aí, explicadíssimo. Ô, Reinaldo.